E esse boletim agora é para a gente fazer um alerta, principalmente para os produtores lá do oeste da Bahia. O alerta parte da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, em relação a uma doença da soja, que já foi identificada e é a primeira vez que se identifica essa doença lá na Bahia. É uma doença que já acontece, que já ocorre em outras regiões do país, mas pela primeira vez a Bahia tem agora a presença dessa doença, que é a podridão radicular fitóftora. Quem está aqui comigo é o Celso Duarte Carvalho Filho, ele é diretor de Defesa Sanitária Vegetal da ADAB, está aqui para justamente explicar para a gente por que a necessidade de um alerta em relação a essa doença. Seja bem-vindo, Celso, obrigado pela participação. Qual a motivação aí para alertar os produtores? É uma doença de difícil controle? É uma doença que exige alguns cuidados? Enfim, conta para a gente. Bom dia a todos. Realmente é uma doença que nos preocupa muito. É a primeira vez que está sendo essa ocorrência aqui no estado da Bahia, na região do Oeste, né? A região maior produtora de soja. E é uma doença que, infelizmente, se ela evoluir para a região produtora, ela pode causar um dano bastante significativo, né? É um fungo que acontece no solo, né? Até então a Bahia não tinha essa ocorrência, mas acontecendo essa primeira vez, a gente suspeita que tenha vindo através de máquinas de outros estados, de outras regiões, mas é um fungo também natural do solo. Ele encontrando condições propícias a se multiplicar, a se desenvolver, ele passa a atacar as raízes, né? Então, assim, um fato muito importante que o agricultor tem que estar alerta a isso é que ele não pode, ele tem que evitar as áreas encharcadas, né, porque o encharcamento permite a migração do fungo do solo até a raiz e a planta, né? Evitar os solos compactados, né? O excesso de maquinários no solo, de arar, gradear, enfim, e também esse trânsito, né, das máquinas, de áreas afetadas para áreas que não têm ocorrência ainda. Esse fungo não é transmitido por sementes, né? Isso aí o agricultor pode ficar tranquilo. Mas o manejo e a questão das máquinas, do trânsito das máquinas, ou seja, máquinas e implementos sem higienização, pode levar a torrões de solo, restos de cultura, palhada, onde estão ali alojados esses esporos do fungo e eles vão se multiplicar. Onde exatamente foi identificado? É um foco só? Está sob controle? Como é que está a situação, Celso? É um foco pequeno lá em Luiz Eduardo Magalhães, mas a gente não tem ainda a real dimensão do município e da extensão do oeste todo, né? Porque o trânsito de máquinas, apesar da gente controlar isso nas barreiras fitossanitárias, né, que a ADAB faz, às vezes em estados vicinais a gente não controla, é impossível controlar. Mas a intenção é que isso, se realmente seja mais eficiente a fiscalização, a inspeção, mas o mais importante é o produtor ter esse alerta, né, para que ele fique atento, porque senão essa questão da contaminação por ser um fungo de solo, ele pode ser transmitido, pode ser disseminado facilmente. Então, assim, o foco, por enquanto, é uma região pequena, mas a gente não tem o tamanho real, porque teria que estar fazendo uma amostragem em toda a área, e uma área enorme, né, de soja que nós temos, mas a Embrapa está atento, junto com a IBA, que é a Associação dos Irrigantes, e a Fundação BA, né, que é a Fundação de Pesquisa, estão atentos, coletando amostras sempre que tem os sinais, sintomas, né, para que a gente possa estar certificando que ela tem ou não tem a presença do fungo. Muito bem. A gente tem algumas fotos aqui, Celso. Eu vou pedir para o Renan, nosso editor, colocar no ar as fotos, só para a gente tentar entender como é que ela se desenvolve. Tô vendo aqui algumas plantinhas, mudinhas mesmo, né? Recém-germinadas aí de soja. É uma doença que ataca desde o início, então, da planta? Pode atacar desde o início? Pode. Ela não tem preferência na idade, né? Então, essas plântulas, né? Ou seja, a soja recém-germinada, ela já pode ser comprometida através da podridão, invadindo ali as raízes, chegando ao caule, a haste, né? E provocando o tombamento da plantinha. Ou na fase adulta, a planta já desenvolvida,
também o fungo penetrando pela raiz, ocorre a necrose das raízes, o escurecimento, a podridão das raízes, e chegando à haste, e toda a planta ela termina também tombando e levando à morte. A gente tem mais imagens, Renan? Passa para a gente, se tiver, por favor. Vejam que as folhas ficam amareladas, né? A tendência é no início, o amadurecimento, a clorose dessas folhas, e aí vem o escurecimento, tombamento e morte. Ela murcha, né? Fica ressecada, né, Celso? Isso. Ou seja, é um comprometimento importante na produtividade, certo? Vai refletir diretamente na produtividade. Então, se você tem uma área onde começando com pequenas áreas, manchas, né, de necrose, de murchamento, e essa área se expandir toda, consequentemente vai ter mais plantas mortas, menos sacarias por hectare, produtividade, podendo até comprometer a lavoura na região. Mas qual que é a primeira ideia de ataque que a gente tem? É reboleira, ataque em reboleiras, ou ela pode atingir uma lavoura inteira, por exemplo, Celso? Ela começa com reboleiras, né? São tufos, são áreas pequenas, mas como é solo e a disseminação, por exemplo, numa época de chuva ou de irrigação, ela pode ir pela água, a água no solo. Então, a água leva os esporos e isso vai se alastrando na plantação toda. Então, o ideal é que na identificação desse foco, o agricultor não transite com máquinas daquela área com foco para outras áreas, para tentar ver se minimiza a situação. Infelizmente, o controle químico, por ter uma eficiência ainda até pequena, mas mesmo essa eficiência pequena para esses produtos, nós não temos registro do Ministério da Agricultura ainda para aplicar contra o fitóftora. Então, é um problema que nós não temos um controle químico autorizado para usar, nesse caso, o fungo na soja. Então, o mais importante é prevenir. Né? E como é que o controle é feito em outras regiões, Celso? Pronto, o controle mais usual e eficaz é a utilização de cultivares, né, de espécies resistentes, né, de cultivares de espécies resistentes. Então, assim, a Embrapa já tem essas cultivares mais direcionadas para o sul do país, Rio Grande do Sul, que já teve, infelizmente ainda tem aí áreas com fitóftora, né, mas essas variedades do sul, elas não se adaptam à nossa região, né, ao centro-oeste da Bahia, que é conhecido como centro-oeste do Brasil. Então, a Embrapa já está desenvolvendo aí técnicas para chegar às linhagens mais adaptadas à nossa região, que seria a ideia de melhor controle, né? Seria esse passo inicial aí que a Embrapa está dando para consagrar futuramente esse controle melhor. A Embrapa já está buscando essas variedades, então, resistentes. Isso. Tem que ser resistente e adaptada à região. Exatamente. Se não adianta ser resistente e para a nossa região, nas condições da nossa região, ela não tem uma produtividade, assim, suficiente, atraente, né, para o agricultor. Já se conhece o ciclo do fungo, como é que ele permanece, como é que ele esporula, enfim, como é que é a ação dele ao longo do ciclo dele, Celso? Ou ainda é uma dinâmica que está sendo estudada? Não, isso já é bem definido, né? Como eu falei, está sendo uma novidade para a gente, mas nos outros estados do Brasil, infelizmente, já tem a ocorrência de fitóftora. Né? Então, o mais importante é pensar assim, ele está presente no solo, e quando tiver essas áreas compactadas, encharcadas, ou quando não tiver no solo, mas que venham por maquinários contaminados, ele vai infestar a região, né? Ele vai infestar a propriedade, a região. Então, o mais importante é prevenir agora. Por enquanto que não temos uma cultivar resistente geneticamente, a gente tem que fazer a prevenção. Então, é prevenir com a higienização das máquinas quando se muda de uma área para outra, e também ver se a questão do solo, se tem encharcamento, se tem compactação do solo, enfim, são medidas preventivas. Qual que é o potencial de perda dessa doença? Olha, nós não temos ainda aqui na Bahia esse dado, porque a ocorrência é nova, né? Mas, segundo a literatura, no Rio Grande do Sul, alguns cálculos, alguns autores chegaram a ordem de bilhões, né, de dólares. Isso
Se pensar em relação ao montante que o Brasil produz e exporta, pode chegar a um valor bem significativo e comprometer essa cultura, né, que é tão importante, a soja para o agronegócio brasileiro, comprometimento significativo. Isso é ruim. Muito bem. Então, o alerta aos produtores, enfim, principalmente os produtores que já estão se preparando para o plantio da próxima safra. O maior cuidado, né, Celso, é o trânsito de máquinas com materiais contaminados, né? Você citou aí o solo, os torrões, enfim, mas resto de cultura também pode trazer o fungo? Isso. Eu aconselho ao produtor o seguinte: se tiver de alugar, ou de comprar, ou de pegar uma máquina emprestada de um outro estado, de uma outra região, certifica nesse estado se tem ocorrência de fitóftora, né? Se a máquina está bem higienizada, para a gente evitar. A gente nunca vai ter uma certeza 100% de que essa contaminação não vai ocorrer, mas se é uma medida preventiva, a gente tem que tomar cuidado e fazer a higienização desse maquinário, desses implementos, né, para que não chegue à sua propriedade. E, lógico, prestar sempre atenção à questão do manejo do solo, compactação, alagamento, que isso pode favorecer o desenvolvimento e a disseminação do fungo. Legal. Então, fica o alerta aos produtores lá do oeste da Bahia. O foco já é identificado em Luiz Eduardo Magalhães. Não é motivo de pânico, mas é motivo de alerta e cuidado. Certo, Celso? Isso. É a mesma coisa que a gente ouve, às vezes, no telejornal, do alerta da Marinha sobre ondas altas, ventos fortes para os navegantes, né? É um alerta. Então, prevenir é bem melhor você não sair naquele momento com a embarcação para não ter um acidente. A mesma coisa que a gente faz com alerta fitossanitário. A gente está alertando que houve esse caso diagnosticado e comprovado pela Embrapa na nossa região. A gente quer que isso não se dissemine, não só para a Bahia, para outras regiões, outras fazendas de soja na Bahia, mas também para outros estados. Acho que, se a gente pensar com uma agropecuária brasileira, que é muito importante, a gente tem que nos dar as mãos aí e trabalhar juntos, né? A gente protegendo não só aqui, mas também em outros estados e vice-versa. Podridão radicular fitóftora, é isso? Isso. PRF. Muito bem. Tá, então, feito o alerta, meu caro Celso, muito obrigado por enquanto. É óbvio que a gente vai, junto com vocês aqui, continuar monitorando a situação e tomara que realmente não seja um problema sério aí para as safras, principalmente de soja no oeste da Bahia, que, como você lembrou, é a principal região do estado aí em produção de soja, tem uma grande participação aí na produção nacional também. Enfim, não dá para brincar com coisa séria, né, Celso? É isso aí. Muito obrigado a todos e fico alerta. E estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, quaisquer dúvidas, né? E contem com o apoio dos escritórios da DAB na região. Isso é importante. Quem tiver alguma dúvida, deve procurar quem, Celso? Sim, nós temos escritórios na região oeste, né? Ou aqui mesmo em Salvador, ou seja, na Bahia toda, mas focando mais no oeste, que é a região produtora de soja. E qualquer pessoa pode entrar também no site da DAB, onde tem um campo lá de notificação de pragas. E tudo isso é feito online, a pessoa abre o site da DAB, preenche o formuláriozinho online e envia para a gente recebe automaticamente aqui, imediatamente aqui na sede, e a gente toma nossas providências, né? Isso é uma maneira de comunicação à distância, principalmente nesse momento agora de pandemia, né? Mas é um canal de comunicação, de alerta também, que a gente pode estar cuidando, vendo o que é que está acontecendo no estado. Então, o site da ADAB é adab.ba.gov.br e também nos escritórios regionais, aí, como o Celso colocou para a gente. Tiver alguma dúvida, se tiver, enfim, alguma referência dessa podridão radicular acontecendo na sua lavoura, não deixe de informar, não, que é muito importante para se fazer o controle, o cerco e evitar que esse problema se alastre aí por toda a região produtora. Obrigado, Celso. Um abraço para você. Só um lembretezinho. Claro, pois não. Inclusive, nesse formulário que nós disponibilizamos no site,
para o agricultor fazer essa notificação, nos fazer essa comunicação, existe a possibilidade de anexar fotos. Então, o agricultor quiser com o celular tirar foto da planta, com sintomas, raiz, caule, folha, enfim, pode anexar a esse formulário e a gente recebe aqui também, tá bom? Tá feito. Obrigado, Celso. Um abraço para você. Até a próxima. Ok. Tá aí, então, alerta feito, pessoal, lá da Bahia, do Oeste Baiano em especial. Luiz Eduardo Magalhães identificou, portanto, o foco da podridão radicular Phytophthora, a PRF. É uma doença que é provocada por um fungo de solo, que acaba reduzindo aí a produtividade em função de atacar mesmo a planta, começa pela raiz, ataca a caule e, na sequência, aí, derruba as folhas. Isso é um prejuízo bastante significativo, na casa dos bilhões, segundo o Celso informou aqui para a gente. Portanto, fique atento a essa possibilidade. Não existe ainda um controle químico autorizado, registrado, para esse tipo de fungo, e as formas químicas que tem havido aí de controle não são 100% eficientes. O que tem feito, principalmente em outras regiões, é identificar variedades de soja que não são suscetíveis aí, portanto, à doença. No entanto, o oeste da Bahia ainda não tem essa variedade identificada e, portanto, a situação pode se complicar se o produtor não tomar cuidado. Fico alerta, portanto, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais informações aí para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.